vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a gravar mais uma aula de história nesse dia dos namorados. Tá? Como eu estava comentando para o pessoal aqui. Hoje, se você não tem namorado, não tem namorada, pegue seu ursinho de pelúcia. Eu vou fazer isso com o meu, na minha vaquinha, a Osvalda. Hoje tirarei uma foto com ela. Abraçadinho, bonitinho, falando, só ela me entende, só ela sabe meus segredos. Tá? Enfim, brincadeiras à parte, turma. É isso aí. Feliz dos namorados quem tem namorado. Quem tiver solteiro, tamo aí, também tô. Não fique triste por causa disso, né? Se você busca um grande amor, você vai encontrar. Fique calmo, fique tranquilo. Enfim, é isso, tá? Vamos se amar primeiro para poder amar os outros. Acho que isso é importante. Se você acha que as coisas vão se resolver você namorar, esquece. Não, você só vai causar complicações para outra pessoa. Então, se ame primeiro e aí depois você tem condições de amar outra pessoa, tá bom? Essa é a dica que eu sempre dou, que eu gosto de comentar. Né? A gente acha que a solução... O Coringa trata disso, acho que eu já falei para vocês, né? O Coringa faz essa... Pelo menos, não sei se foi coisa do diretor, mas ele trata disso, né? O cara achando que... ele na imaginação dele, né? Tendo alguém, ia resolver seus problemas e não resolveu. Né? Ele continuou indo mais ainda para o fundo do poço. O Coringa dá esse... Pelo menos trouxe para mim essa reflexão, né? De ter uma companheira as coisas vão melhorar. Não melhoraram. Tá? Porque o problema não era ela, era ele, né? O problema interno dele. Bem, enfim, filosofias aí. Seguindo, vamos falar de Brasil? Vamos! Não, professor, vamos continuar falando dessas coisas, vamos falar desses temas. Não dá, turma, já gastei uma aula para falar de... Gastei não, né? Gastei não. Usei já uma aula para tratar sobre racismo. Mas sempre que aparecer algum tema aí, eu dou um jeito de dar uma encaixada e a gente dá continuidade no conteúdo, tá bom? Vamos ver Dom Pedro II, tá? Vamos falar sobre Dom Pedro II, a entrada do menino, isso mesmo, do menino no governo, mesmo não estando na lei, né? Qual que era a regra? Dom Pedro II só poderia ocupar o cargo de rei quando completasse 18 anos. Ele entra no cargo com 18, com 14. Por que isso acontece? Bem, esse vai ser o objetivo da aula de hoje, tá bom? E ver como funcionará a sua política. É importante eu tratar aqui, nesse segundo reinado, da classe política. Vão existir novamente 2 partidos, tá? E eles ficam mudando de nome, mas só muda de nome, mas continua a mesma coisa, tá? A mesma disputa. Que é o Partido Liberal e o Partido Conservador, os Luzia e os Saquarema. E aí tinha uma frase na época que eles falavam: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Traduzindo aqui, é tudo farinha do mesmo saco. Qual é a diferença do Partido Liberal e do Partido Conservador? Enfim, é repeteco de ontem. Partido Liberal, autonomia para os estados. Partido Conservador, uma centralização, que as decisões fiquem concentradas na capital. Não mudou nada. Mas por que essa frase é muito mais... Por que eu encontro muito mais semelhanças nesses 2 partidos do que diferenças? Porque são 2 partidos de elite. As disputas que eu vou mostrar aqui para você são disputas entre coronéis, entre fazendeiros, entre a elite agrária que existe no Brasil. E eu consigo evidenciar isso para você porque tanto o liberal, o Partido Liberal, os Luzia, quanto o conservador, o Saquarema, o que eles defendiam? Eles defendiam toda a estrutura imperial, colonial, essa herança colonial do Brasil. Concentração fundiária, não quero distribuição de terra, eu quero concentração de terra. Os 2 defendiam. Os 2 defendiam repressão às manifestações populares. Não à toa que todas as rebeliões regenciais de âmbito popular, elas foram reprimidas de maneira fortíssima. Fortíssima. Mesmo aquelas que defendiam o retorno, que defendiam Dom Pedro II no poder. Como a gente viu a Sabinada, por exemplo, que declarou a república na Bahia e falou: a gente só deixa de ser uma república quando Dom Pedro II voltar ao poder. E então eu tenho uma manifestação popular. Então eu tenho uma manifestação popular que defende a monarquia. Dom Pedro II, o retorno do poder. E uma manutenção da escravidão. Não defendem o fim da escravidão.
Então perceba, então professor, qual que é a diferença deles? Qual que é a diferença estrutural? Não existe, porque eu estou falando de uma elite agrária, patriarcal, escravocrata. Tá? Patriarcal, escravocrata. Aqui você tem o símbolo, representantes, né, dos Luzias e do Saquarema. E uma coisa importante para a aula de hoje: não se fazia política para alcançar grandes objetivos ideológicos. A gente vive ou viveu, né, num período em que assim, é ruim, a gente não pode ter ideologia, é muito ruim a gente ter ideologia. Ao contrário, um grupo sem ideologia significa que você aceita qualquer situação que não tem problema. É fundamental você ter uma ideologia, ideias que você defende e que põe limite a você. Você faz tudo por dinheiro? Não, nem tudo. Você faz tudo para ter, sei lá, falando de Dia dos Namorados, você faz de tudo para ter um namoro? Faz de tudo para manter o namoro? Não, tem limites. Eu tenho uma ideologia, um conjunto de ideias que põe limites a mim. Aqui, senhoras e senhores, não tem esse limite dentro dessa elite. Eu quero o poder, eu quero chegar ao poder. Sendo na pauta, uma pauta mais liberal, uma pauta mais conservadora. Vocês vão perceber, eu vou colocar isso na prática para vocês no próximo slide. O que significa eu não me importo em como alcançar o poder. Eu quero alcançar o poder. Quem quer alcançar o poder a qualquer custo, então não tem uma ideologia, tem uma falta de uma ideologia. Quem tem uma ideologia fala, não, eu quero alcançar o poder, mas através desse caminho, desse conjunto de ideias. Beleza? Eu vou dar um exemplo na nossa atualidade. A gente tem partidos, por exemplo, o grande na época, o PMDB, em que de uma hora apoiava o PT, uma hora era contra o PT, uma hora apoiava o PSDB, outra hora apoiou o partido do Jair Bolsonaro. Perceba, eu vou apoiar quem eu quiser para permanecer no poder. Dane-se a minha base ideológica. Eu apoio o PSDB, apoio o PT e apoio o Jair Bolsonaro. Você tem 3 projetos ideológicos totalmente diferentes, mas ele foi se encaixando nos 3 para permanecer no poder. Isso é o centrão, né? Mas aí a gente não pode generalizar o centrão, né? Você tem um centrão que tem uma base ideológica ali, mas você tem um centrão que não tem base ideológica. Eu vou me apoiar em quem está no poder para eu, enfim, ter as vantagens políticas, as vantagens econômicas, enfim, assim por diante, a corrupção e etc. Beleza? Espero que eu tenha ficado claro. E eu vou dar um exemplo agora de época desse período, tá bom? Quem precisar tirar print, tira. Eu já terminei esse slide. Dito isso, né, entendendo o Partido Liberal e o Partido Conservador, então essa elite agrária, vou explicar para vocês o golpe da maioridade. Como é que Dom Pedro II chega ao poder, com 14 anos, não respeitando o que está na própria Constituição feita pelo seu pai, em 1824, Dom Pedro I, a Constituição outorgada. Bem, para eu falar do golpe da maioridade, eu tenho que falar do período regencial, e ainda bem que foi ontem, que então está um pouco fresquinho aí na cabeça de vocês. Lembra lá que o Feijó era um liberal e ele renunciou. Em maio de 80, Araújo Lima, o Marquês de Olinda, que é conservador, ele entra no poder. Bem, no plano liberal, lembra que existia aquela autonomia das províncias. Lembram, né? Quando entra o Marquês de Olinda, ou o Araújo Lima, em 1840, é um conservador, então ele bloqueia já essa liberdade das províncias, correto? Então você tem um retorno de um modelo muito mais centralizado. Ok. Portanto, os liberais que estavam no poder saíram do poder. Então agora quem está no poder é um conservador. Certo? Daí, qual que é o lance? Os liberais vão falar, mano, qual que é a maneira de eu chegar no poder agora? Agora que estão os conservadores. E eles têm uma ideia. Pô, vamos fazer uma manobra para o Dom Pedro voltar ao poder. Ele voltando ao poder, a gente volta ao poder junto com ele. Porque já que a gente ajuda ele a estar no trono, ele vai nos oferecer cargos para nós liberais. Tá claro aí a jogada? Os conservadores estavam no poder, os liberais vão apoiar o golpe da maioridade para Dom Pedro entrar no poder, e ele entrando no poder, Dom Pedro vai escolher ministros políticos liberais para governar junto com ele. Justo? Espero que sim. Maravilha.
Só que percebam, o projeto não é liberal? Se é um projeto liberal, ele vai apoiar a figura de um rei para centralizar mais ainda o poder? Mas o projeto não é liberal? Autonomia para os estados? E vai apoiar o rei? A figura de um rei, Dom Pedro? Aí está o exemplo. Eu quero chegar ao poder. Não importa a minha base ideológica. Eu defendo autonomia para os estados, mas eu estou fora do poder. Então eu quero estar no poder e que eu coloque Dom Pedro que centralize os poderes nele. Não tem problema. Eu quero estar no poder. Eu quero estar nos ministérios. Eu quero estar nos importantes cargos. Perceba aqui? Então, por isso a frase: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Beleza? Não se fazia política para alcançar os seus objetivos ideológicos. Se fazia política para alcançar os seus projetos pessoais ou os projetos do partido, daquele partido que representava uma minoria da minoria da minoria da população. Se eu juntar conservadores e liberais, eles representavam, sei lá, 3%, 2% da população brasileira. Tá? Ah, meu Deus. Acho que deu o exemplo de época, tá claro? Espero, se alguma coisa não ficou claro, eu repito de novo para vocês, eu falo de novo, né? Dei um berro aí, falei, aí, beleza. Liberais querendo tirar, então, os conservadores do poder. E aí eles acabam colocando a população na rua. Acabam tentando, no meio urbano, provocando as pessoas a irem para a rua manifestar querendo Dom Pedro II. Até tem uma musiquinha aqui, né, que eu peguei, né? Queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade, né? Uma bosta, né? Desculpa, mas eu... Tá aí, beleza? A musiquinha da época, tá? Queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação... Mano, olha isso aqui, a nação dispensa a lei. Porra, mano, cacete, né? Fogo. Difícil. Enfim, né? A gente dispensa a lei, viva a maioridade, bota Pedro II lá. Daí, então, em julho de 1840, Dom Pedro II assume o trono com 14 anos, é feito o golpe da maioridade. Por que, de novo, por que um golpe? Porque passaram por cima da lei. É um golpe. Quando você passa por cima da lei, quando você não respeita a regra do jogo, você pratica um golpe. E foi dado aqui um golpe. Tá? Os liberais deram um golpe e colocaram Dom Pedro II com 14 anos no poder. Tá? Daí é colocado fim àquelas revoltas regenciais, né? Muitas daquelas revoltas. Porque, como monarca legítimo, você tem uma facilidade, né, de se impor nas províncias, tem uma facilidade na hora de governar. Beleza? Quem precisar tirar print, tira aí o print, que eu vou para o próximo slide, que é uma charge. Tá? Em 1840, quando Dom Pedro então assume o trono, ele declara eleições. E essas eleições vão ter um nome muito curioso, tá? Essas eleições vão ter o nome de eleições do cacete. Eleições do cacete, eleições do porrete, de violência. Essas eleições, os liberais queriam garantir que eles teriam maioria no Congresso. Então, assim, você tem compra de votos, ameaças, sequestro, assassinato de opositores nessa época. Então, eleições do cacete. Claro, né, com assassinato, perseguição, sequestro e fraude nas eleições, os liberais eles conseguem ter maioria. E essas fraudes eleitorais vão ser super comuns na época do Império, tá? Vão ser super comuns aí na época do Império, beleza? Tá aqui Dom Pedro II. Percebam que é uma... Professor, tá travando bastante. Oi? Tá travando. Para mim não vem nenhuma mensagem aqui. Toda vez que tem um problema daqui, vem uma mensagem no meu computador. Não apareceu. O meu não tá não, pro. Voltou, Maísa? Pode ser, acho que é a sua internet. Voltou? Ficou bom? Não, tipo, tava travando só você mesmo, porque o vídeo tava normal. Mas A tela. tava me ouvindo? Mas o som tava indo? Sim, o som tava indo, mas tava cortando. Ah, tá. Mas agora tá normal. Ah, ótimo. Tem uma coisa que você não pegou? Você quer que eu repita ou tá tudo certo? Pode voltar essa última parte sobre essas eleições do cacete. Sim, tá. As eleições do cacete, elas tiveram esse nome porque os liberais sequestraram, mataram e fraudaram as eleições, tá? Para garantir maioria no Congresso, para garantir uma maioria liberal. Porque não adiantava Dom Pedro escolher ministros, integrantes do seu governo liberais e não ter um Congresso liberal. Então, assim, para garantir uma maioria liberal, foram feitas essas eleições
fraudulentas, assassinas, sequestradoras, tá? Então, conhecidos como eleições do cacete, beleza? Então, garantiu uma maioria liberal no governo, tá? Aqui você tem uma imagem, eu coloquei essa imagem de Dom Pedro, que é uma criança, mas tenta aparentar não ser, né? Sempre coloca Dom Pedro Dom Pedro II com uma roupa de um general, do exército, ou com uma roupa pomposa, tentando deixar mais velho. A próxima charge, próxima imagem, né? Você tem Dom Pedro. Pelo fato dele ser, de novo, uma criança, você tinha uma técnica aqui na tela de fazer com que ele fosse maior do que o fundo, né? Dar essa impressão dele que ele tá maior, que ele tá grande, ele com uma espada. Quando era feita outros quadros de Dom Pedro, tentavam colocar ele longe das pessoas para não aparentar, né, ele ser pequeno, né? Enfim, de novo, pela idade. É difícil de você encontrar no Google imagens de Dom Pedro novo, porque se evitava fazer, porque ele era uma criança. Quando ele consegue idade, aí principalmente ele velho, Dom Pedro II aparece muito velho. A imagem deles, né? A imagem mais comum do Dom Pedro II é ele com idade, ele velho. Então, assim, eu lembro, nossa, para mim é evidente, acho que eu estava fazendo prova da Unicamp, eu acho, ou Unesp, na época do vestibular, e tinha uma questão com uma imagem de Dom Pedro, ponto, Dom Pedro. E aí, a questão era fundamental saber se era Dom Pedro I ou Dom Pedro II. E aí, pela imagem, o que eu sempre observava? Dom Pedro II é velho, sempre aparece velho. Dom Pedro I, ele é sempre uma figura jovem, e foi embora do Brasil jovem. Né? Quando ele entrega a carta abdicando do governo, ele era jovem. Então, toda vez que você encontra uma questão de prova, está escrito Dom Pedro e não especifica, e está a figura de um velho, é Dom Pedro II. Tá? É Dom Pedro II. Então, tá aí uma dica de vestibular, às vezes é útil. Tá? As revoltas. Vão ter as famosas revoltas liberais em 1842. Porque Dom Pedro II dissolveu o governo liberal. Né? Dissolveu o governo liberal e proclamou novas eleições. E eu vou explicar para vocês por que ele vai ter esse costume de fazer isso. De dissolver liberais, aí entra conservador. Dissolve o conservador, bota liberal. Dissolve liberal, bota conservador. Por que ele vai fazer isso? Já explico mais para frente. Só que quando ele tira os liberais, você vai ter levantes, né? Os principais representantes liberais estavam em São Paulo, em Minas Gerais e alguns locais do Rio de Janeiro. Não só ele dissolveu os liberais, como ele combateu a sonegação de impostos dos fazendeiros de café. E, de novo, os principais fazendeiros de café, o café ele vai explodir, né, a sua produção, a sua potência em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí o Dom Pedro II, ele, para combater a sonegação de impostos, enfim, mexeu com o bolso dos fazendeiros de São Paulo, Minas e Rio. E, além disso, toma medidas contra o tráfico de escravos com uma pressão da Inglaterra. Né? A Inglaterra estava pressionando para o fim do tráfico de escravos no Brasil. E, de novo, isso afeta os fazendeiros de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os maiores produtores de café. Então, estoura as revoltas liberais. Aqui você tem uma imagem dessa revolta em São Paulo, e aí uma revolta em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia. Por isso que o Partido Liberal tem esse apelido de Luzia. Foi depois desse combate na cidade de Santa Luzia, tá? Então, o apelido de Luzia para o Partido Liberal vem a partir daí, tá bom? Essa revolta... Bruno, tem como você botar um slide, aquele lá? Isso, só para tirar foto. Obrigada. Tá bom, imagina, pode tirar, tá? Então, assim, você teve essas revoltas liberais, então Dom Pedro tem que enfrentar em São Paulo, Minas e Rio, e tem uma outra revolta muito importante que acontece em Pernambuco, mais uma vez Pernambuco. Quando eu acho que já tirou o print, né? Você tem a Revolução Praeira lá em Pernambuco. Pernambuco começa a ter o apelido de maligno vapor pernambucano. E por que maligno? Porque essa é a terceira rebelião que tem em Pernambuco e de grande força. Você teve a Revolução de 1817, você teve a Confederação do Equador em 1817, então na época de Dom João. Depois Dom Pedro I enfrenta a Confederação do Equador, e agora Dom Pedro II, em 1848, também enfrenta esse problema, essa rebelião. Rebelião conhecida como, aqui no caso, Revolução Praeira, por causa do nome da rua de um jornal liberal que fazia duras críticas
a Dom Pedro a sua centralização do poder nele. Né? Essa centralização, esse autoritarismo em Dom Pedro. Tá aqui, né, o nome do jornal, o Diário Novo. Então, Revolução Praieira, só por causa do nome da rua. Ai, meu Deus. Onde ficava... Ah, enfim, é isso, tá lá. O nome da rua em que ficava o jornal. Quem liderou esse levante, quem liderou essa revolta foi... Ah, antes disso, né, você teve... Acho que isso vem depois. Você teve influências externas. O que está acontecendo na Europa em 1848? A Primavera dos Povos, as revoluções liberais, que eu acho que a gente vai ver no capa 4, provavelmente. Eu não sei se vocês lembram dessa imagem, não sei se ano passado vocês viram essa imagem da Primavera dos Povos, ou vocês lembram disso. É um conjunto de revoltas que acontece principalmente na Europa, mas que tem centro na França. Então você tem a Revolução de 1830, você tem a Revolução de 48, aí entra o Luiz Bonaparte, que é sobrinho de Napoleão, aí ele vai dar mais um golpe. Não sei se está fresco isso na memória de vocês. Mas enfim, a gente vai recapitular aqui esse ano. Mas é importante a gente ter a ideia de que essa efervescência liberal que está na Europa chega em Pernambuco. E por que chega em Pernambuco? Principalmente Pernambuco, né? Essa lógica liberal pós-Revolução Francesa. De novo, 1817, teve uma na época de Dom Pedro, que agora me fugiu a data, mas na época de Dom Pedro, então nos anos 20 e agora em 48. Pernambuco, a cidade de Recife, você tinha um porto, quando a galera vinha da Europa para a América, para o Brasil, parava em Pernambuco, parava no Nordeste ou parava em Salvador, né, na Bahia. Não ia direto para São Paulo. Então, assim, as ideias, as novidades que aconteciam na Europa chegavam primeiro no Nordeste. E Pernambuco, junto com São Paulo, tinha também uma universidade. Então, existia uma elite pernambucana que colocava seus filhos nas universidades ou que também mandava eles estudarem na Europa. E chegando na Europa, eles traziam para cá as ideias iluministas, as teorias iluministas que estavam fervendo na Europa após a Revolução Francesa. E depois, nesse período de revoluções liberais na Europa, 1830, 1848, aí depois vai ter a Comuna de Paris em 1871. Enfim, se pega fogo na Europa, Pernambuco sente, porque é a região do Nordeste que mais recebe essas ideias, tudo bem? E uma questão geográfica também. Os barcos não têm, vamos dizer, suprimento para vir direto para São Paulo nessa época. Vem então em Pernambuco e depois Pernambuco vem para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, para a capital. Beleza? Professor, Oi. isso tudo foi antes ou depois como é que é, a independência dos Estados Unidos? Porque aí poderia ter tido influência também. Ah, não, isso aí tudo Não é? depois. Os Estados Unidos ela é antes da Revolução Francesa. Então, você tem a independência dos Estados Unidos, que com certeza tem uma influência no mundo. Na verdade, Maísa, a indústria dos Estados Unidos ela tem um grande impacto, claro. Ela, como eu falei, ela coloca como concreto as ideias iluministas. No entanto, é a Europa, né? A Europa é o centro do mundo dessa época. Então, o que acontece na Europa tem uma capacidade de expansão muito maior. O que acontece na França, então, a independência dos Estados Unidos, logo na sequência, a Revolução Francesa, pronto, você tem uma onda gigantesca e essa onda volta com essas revoluções liberais de 1830, 1848. Tá? Essa turbulência contra o absolutismo, essa turbulência volta a acontecer na Europa e tem impactos aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco. Beleza? Beleza. Tá? Tira print aí quem for tirar. Aí agora eu vou falar dos integrantes, vou comentar sobre a proposta ousada, como essa crítica social e ideias socialistas, isso mesmo, ideias socialistas. Em 1848, Karl Marx ele lança o Manifesto Comunista, em 48. Tá? Então as ideias socialistas não vão chegar só na Europa, mas também no Brasil, nessa época. Tá? Enfim. Seguindo. Então, os integrantes da Revolução Praieira, você tem os senhores de engenho no campo e profissionais liberais. É importante, mesmo os senhores de engenho sendo uma minoria, é importante a sua participação porque eles que vão financiar, né? Eles que vão ter grana para financiar essa rebelião. E alguns profissionais liberais. Quando eu falo profissionais liberais, são médicos, engenheiros, comerciantes, tá? Esses são comerciantes liberais.
Por que tem esse levante? Você tem um descontentamento da província por estar sendo controlada por um presidente conservador. O presidente da província de Pernambuco era um conservador, portanto, então, você tem esses profissionais liberais e alguns senhores de engenho ficam descontentes com essa escolha de um conservador como presidente da província de Pernambuco. Aqui você tem o líder, Borges da Fonseca, um republicano. De novo, todos os levantes em Pernambuco tinham uma pauta republicana, tá? E aí, Maísa, influência dos Estados Unidos, muita influência das ideias dos Estados Unidos como exemplo, né? Uma república presidencialista, a França ela não conseguiu manter isso. Após a Revolução Francesa, a França ela voltou a ser uma monarquia, né? Você teve o Império Napoleônico e depois, com o fim do Império Napoleônico, você teve o retorno dos Bourbons ao trono, né? Não à toa, por causa disso, dessa continuidade do absolutismo na Europa, que você tem essas revoluções liberais do século XIX, a Revolução de 30 e 48 na França, tá? Então tá aí, essas ideias republicanas, e ele vai fazer um manifesto ao mundo. Nesse manifesto, o que ele vai defender? Federalismo, então, de novo, uma grande autonomia para as províncias, e aí chupinhando dos Estados Unidos, né, essa coisa tão evidente, que é cada estado tem uma constituição praticamente diferente, tá? No Brasil também tem, mas é um copia e cola da Constituição Federal. Abolição do poder moderador, então um livre funcionamento. Caramba, quando eu volto apaga tudo. Um livre funcionamento dos três poderes. Liberdade de imprensa, portanto liberdade de expressão. Nacionalização do comércio e varejo. Os pequenos comerciantes, esse varejo, né? Estava na mão dos portugueses. Os grandes comerciantes, se a gente for pensar, os grandes exportadores eram originários aqui da terra, vamos dizer assim, brasileiros, mas o comércio de varejo ainda eram comerciantes muito ligados a Portugal, muito ligados aos portugueses. E aí eles queriam essa nacionalização, queriam homens aqui da terra que defendiam um projeto Brasil, um projeto brasileiro, como comandante desse comércio comum, tá? Vamos dizer, é o comércio do Brás, é o comércio da 25, tá? Esse comércio. E sufrágio universal masculino, tá? Voto universal. Então, independentemente de renda, a renda não vai comandar. Eu quero um voto, um sufrágio universal, tá? Então, participação popular. 2.500 homens atacam Recife, que foram derrotados, e eles mantêm uma tática de guerrilha até 1850. Então, essa revolução, a Revolução Praeira, dura 2 anos, tá? Beleza? Essa é a principal revolta. E aí, vou mudar de slide, você pode tirar print, eu vou para o jogo político, e aí eu finalizo a aula, tá? Faltam só mais 2 slides. Eu vou para o jogo político. Como funciona o jogo político de Dom Pedro II? Como que vai ser essa manutenção do poder mesmo com os liberais e os conservadores? Vamos seguir. Eu peguei a frase de um jornalista na época que dizia o seguinte para Dom Pedro: dê o governo a essas duas classes, o Partido Liberal e o Partido Conservador, toda a consideração, vincule-se por todos os modos à ordem estabelecida, identifique-as com as instituições do país e o futuro estará em máxima parte consolidada. O que o jornalista diz? Dom Pedro, você quer acabar com essas rebeliões? Você quer acabar com os seus problemas? Pega esses dois partidos, pega essas duas elites e integra ao seu governo. Coloca elas dentro do governo. Faz com que elas se identifiquem com o governo. Faz com que elas tenham espaço dentro do governo. Porque eles não vão precisar das armas. Não vão precisar se rebelar. Dom Pedro, não só através desse jornalista, mas de outros conselheiros, de uma maneira pensando de uma melhor maneira de poder governar, ele vai criar esse mecanismo de poder. Aqui, né, enfim, uma necessidade sólida de base social, desse apoio, e para ele começar, então, essa melhor maneira dele integrar esses, tanto integrantes do Partido Liberal quanto integrantes do Partido Conservador, integrá-los no governo, ele já começa, vou dar anistia. Anistia, perdão. Anistia a todos os revoltosos do período regencial. Obviamente, menos aqueles que estavam relacionados a um levante dos escravos, tá? Então ele dá perdão a todos os integrantes da elite que se rebelaram no período regencial. Pronto, dá o perdão, já é um primeiro passo. Pode tirar print da tela aí, tá? Qual que é o segundo passo? Em 1847, ele vai criar um novo cargo,
o cargo de primeiro-ministro. Aqui vai dar início o famoso parlamentarismo às avessas. Senhor, Oi? Volta lá, né? volta só um segundinho. Beleza. Ele vai criar um novo cargo. Pronto. Valeu. Que é o presidente dos conselhos de ministros, ou o famoso primeiro-ministro. Esse cargo, turma, é para inibir críticas ao poder moderador. Porque esse primeiro-ministro, ele que vai escolher o ministro da educação, ele que vai escolher o ministro da saúde, do transporte, da economia. A escolha vai partir dele. Então, a maneira do Dom Pedro falar, ó, ele que está escolhendo, viu? Eu estou dando liberdade, eu estou usando um método liberal. Mas assim, é fachada porque eu vou explicar para você como que é esse mecanismo. Quais serão... Pode tirar print, tá? Quem precisar, tira print agora. Isso, tá bom? Pode tirar print. Agora pode, tá? Faltou esse aqui. Qual que é o papel, qual que é a força desse primeiro-ministro? Ele pode escolher os ministros do império, então o gabinete. Então, esse primeiro-ministro escolhe quem vai integrar o ministério, de novo, educação, saúde, segurança. Ele tem o direito de convocar eleições, só que, para ele permanecer no poder, ele precisa de apoio do rei e do Congresso. Certo? Ele precisa de apoio do rei e do Congresso para se manter no poder. Mas, em troca, ele consegue convocar eleições quando ele quiser. Ele tem esse poder. Beleza? E aí você fala, até aí, então beleza, professor. O Dom Pedro escolhe esse primeiro-ministro, mas esse primeiro-ministro ele precisa de apoio do Congresso e do rei, senão ele sai fora. Então, beleza, funciona muito bem. Então, qual que é a jogada aqui do Dom Pedro? Vou para o próximo slide, tá? Olha a diferença do parlamentarismo inglês desse parlamentarismo brasileiro. Por isso que ele é avesso, por isso que ele é do avesso, é o contrário. Na Inglaterra, você tem as eleições populares que escolhem o parlamento e dentro desse parlamento se escolhe o primeiro-ministro. Então, emana de baixo para cima, tá? Do povo até escolher o primeiro-ministro. Aqui no Brasil é o contrário, é avesso. O imperador escolhe um primeiro-ministro, liberal ou conservador, é feito eleições e é escolhido um parlamento. Qual que é o lance? Tá? Qual que é a jogada? Por que Dom Pedro continua com muitas forças e aí o jogo político dele? Quando Dom Pedro escolhe um primeiro-ministro liberal, é feitas eleições fraudulentas, um parlamento vai ser liberal, maioria liberal. Certo? Beleza. Só que Dom Pedro, ele pode dissolver, ele pode tirar o primeiro-ministro quando ele quiser, a escolha dele. Se ele quiser colocar um conservador, ele bota um conservador. Aí você fala, beleza, ele botou um conservador, professor, mas aí, ó, o parlamento é liberal. Ele não vai conseguir governar. Consegue, porque o primeiro-ministro, o que ele pode fazer? Convocar eleições. E as eleições são fraudulentas. Consequência, eu vou ter um parlamento conservador. E quando Dom Pedro quiser migrar para os liberais, ele vai escolher um primeiro-ministro liberal. Esse primeiro-ministro liberal vai proclamar eleições. Nessas eleições fraudulentas, vai ter um parlamento de maioria liberal. E se ele colocar um conservador? O conservador vai declarar eleições fraudulentas, parlamento conservador. Nisso, olha quantas trocas Dom Pedro fez. Ele fez 36 trocas em 50 anos. Em 50 anos de governo, ele fez 36 trocas. Isso dá, em tempo de governo, para cada ministro, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de governo. E aí você pode falar, pô, professor, então é uma instabilidade, na verdade. É um governo muito instável. Não. É manutenção do governo. É diferente de instabilidade. Por quê? Por que não é instabilidade? Porque o recurso às armas tornou-se desnecessário para chegar ao poder. Os liberais e os conservadores, eles sabiam que em algum momento eles iam entrar. Então eu não preciso mais ter recurso das armas. É só eu esperar. É só eu fazer, eu focar no trâmite político, no âmbito político, fazer oposição dentro do parlamento, que em pouco tempo eu chego de novo lá. Eu chego de novo ao poder. Então, na verdade, esse jogo do Dom Pedro não é um jogo que mostra instabilidade, mas dá para ele estabilidade, porque ninguém mais pega em armas para chegar ao poder. As articulações ficam dentro da Câmara, dentro dessa elite, dentro da elite agrária, patriarcal, escravista brasileira. Beleza? Pode tirar print e aí eu finalizo a aula. O próximo slide é uma charge, tá? Mostrando essa brincadeira aqui do Dom Pedro.
Partido Liberal, o Partido Conservador, e aqui a diplomacia, com uma cara de uma senhora, que você não confia, né? Um rosto de desconfiança. E ele brincando, e ele girando, tá bom? É isso. Tá aí, quem precisar tirar print. Quem tiver dúvida, entra de novo aí no Zoom que eu tiro, tá? Que falta menos alguns segundos para acabar a aula. Se não tiver dúvida, beijo, meus amores. Obrigado pela atenção e boa prova hoje, tá? Obrigada.